Olá, muito bom dia. Mais uma vez temos a grande alegria de poder estar aqui com vocês nesta manhã de sábado, novamente retomando nosso café teológico. Muito bom dia também a você que está nos ouvindo através da web Rádio Pense Nisso. É uma alegria poder estar com vocês nesta manhã para estudar a palavra de Deus. Aqui em nossa cidade, uma temperatura bem gelada, mas nós vamos seguindo nesta manhã com o nosso café, acompanhado de um café, se é um café teológico, estamos aqui novamente e a palavra de Deus em outra mão. Então, convido você mais uma vez que está chegando, muito bem-vindo, não esqueça de compartilhar também esta live para que possamos também alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor. E você que está me assistindo em qualquer outro momento, seja de tarde, seja de noite, também quero saudar a todos vocês, dizendo uma boa tarde, uma boa noite e vamos juntos neste momento estudar a palavra de Deus. Lembrando, sábado passado a gente não pôde aqui estar devido a alguns contratempos, não tivemos o nosso café teológico, mas hoje nós vamos seguir dando continuidade aos nossos estudos em Gálatas. Então você pega a sua Bíblia, senta aí, tira esse momento para estar também conosco, estudando a palavra de Deus nesta manhã. E se você está assistindo em outro momento também, tire este momento. É muito importante quando a gente para e senta em torno da palavra de Deus, a gente só tem a enriquecer com isso, porque nós estamos ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer. E a gente sabe que Deus fala a nós em sua palavra. E a gente precisa ouvir, tirar tempo para isso também. E assim a gente está honrando também o terceiro mandamento que diz: santificarás o dia do descanso. O que é isso? É quando a gente para ouvir o Senhor, tem esse relacionamento com o Senhor. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando, é uma alegria muito grande tê-los nesta transmissão. E a você que está ouvindo também na web Rádio Pense Nisso, fique conosco. No decorrer dessa próxima hora nós vamos também estar estudando a palavra de Deus. Convido a você também a preparar seu café, se ainda não fez, seu chimarrão. Aqui em nossa cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul, a temperatura, como eu disse, está gelada. Está marcando 5 graus nesse exato momento e a sensação térmica de 2 graus. Imagina que coisa, né? Então nós vamos nos aquecendo aqui com café e o coração sempre na palavra de Deus. Isso é muito incrível. A palavra de Deus também aquece o nosso coração quando a gente sabe que é a voz do nosso Deus que vem até nós, que vem para falar a nós também em sua palavra. Hoje, como eu disse a vocês, nós vamos dar continuidade no texto de Gálatas, capítulos 3, versículo 15 até o versículo 29. Então, prepara a sua Bíblia aí, prepare o seu café, que é muito importante você também assistir e estudar comigo a palavra de Deus. Enquanto que as pessoas estão chegando, eu quero mais uma vez fazer esse momento inicial e convidar você para também conhecer a revista teológica Pense Nisso. Você pode conhecer ela também no site pensenissoteologica.com e lá você consegue adquirir esta revista. Eu sempre digo assim, aqueles que têm dificuldade em conhecer esta revista, não conseguem lá adquirir ela por este site, você pode entrar em contato pelo 53999-014822. A gente vai te ajudar, vai te auxiliar. Se possível, até enviar o boleto para ti, para você adquirir essa revista e conhecer. Quem assina tem artigos inéditos ali, exclusivos aos assinantes. E quando você assim o faz também, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul e ainda mais o trabalho da Pense Nisso. Tanto na rádio, na revista, no site. E eu quero lembrar a você que está me assistindo, você pode também, ao adquirir a revista, você pode fazer o seguinte: você, além de ter conhecimento ali, você também pode convidar outras pessoas a conhecer mais esse trabalho. Então é muito importante que você também ajude-nos nesse trabalho de missão, nesse trabalho de fé e vida, adquirindo a revista teológica Pense Nisso. Então vamos juntos fazer missão. E a você que está ouvindo-nos na rádio, também convido você a fazer. E é muito importante para que tanto os da rádio como os nossos telespectadores
possam também conhecer a revista. No site pesquisesteológica.com/loja, ou se você tiver dificuldade, no WhatsApp a gente te ajuda ali, 53999014822. E a vocês que estão chegando, muito bem-vindo mais uma vez, é importante vocês ficarem aqui comigo e eu quero já convidá-los, como já fiz, mas quero relembrar. Compartilhe, é só clicar aqui embaixo, compartilhe esta live, que é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Então não deixe de fazer, vem comigo estudar e compartilhar também esta live nesta manhã. Já disse a vocês, nós estamos estudando o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, e essa carta é uma carta um pouco polêmica, que o apóstolo Paulo ele bate de frente com aqueles da Galácia, que era a igreja, que havia uma divergência, uns que eram judeus, outros não eram, e aqueles que eram judeus na igreja estavam pensando que precisava ainda cumprir a lei para se tornar cristão, precisava especialmente se circuncidar para se tornar um cristão ou pertencente ao povo de Deus. Então houve essa divergência, é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta e dizendo qual a finalidade da lei, que nós somos salvos pela graça de Deus, não estamos nem precisamos mais se apoiar na lei, achando que somos merecedores de alguma coisa por nosso próprio cumprimento ou obediência à lei. Hoje nós vamos falar um pouco da lei e a promessa. E ainda também vamos falar do objetivo da lei. Então, pegou já sua Bíblia, pegou seu café? Vamos degustar um bom café nesta manhã, como eu disse, aquecer no nosso corpo também. Eu sigo aqui novamente, conforme de costume, na tradução NTLH, nova tradução linguagem de hoje. Você pode usar a versão que você quiser. Vamos ler o texto e pausadamente vamos trazer alguns comentários em cima deste texto. Gálatas capítulos 3, versículos 15, assim está escrito: Meus irmãos, vou usar um exemplo de vida diária, apóstolo Paulo dizendo. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. O que o apóstolo Paulo aqui está trazendo-nos para a nossa reflexão? Ele traz aqui um exemplo cotidiano do dia a dia, das relações da sociedade, dos negócios que as pessoas fazem, nós fazemos, para explicar algo que ele diz, a promessa ela veio antes da lei. A gente sabe que a lei de Deus foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, e ela veio bem depois da criação, mas isso não significa que a lei ela passou a existir, ela foi dada depois. E é isso que nós precisamos nos ater. A lei de Deus ela é sempre eterna, ela sempre existiu e ela simplesmente num certo momento da história Deus entregou, ele escreveu a lei em 2 tábuas de pedra, entregou a Moisés. E é isso que ele está chamando a atenção aqui, no sentido de que a promessa de Deus ela veio antes do que a entrega dos mandamentos a Moisés. Isso para mostrar que o que foi acordado antes tem tanta validade, ou mais validade, é isso que ele está querendo dizer, do que mesmo a própria lei. A lei não veio para revogar a promessa sempre persistiu. E hoje nós vamos tentar responder a pergunta: por que serve a lei? Por que nós cristãos ainda precisamos olhar para a lei? Então fique aí comigo até o final que você vai ter esta resposta baseada nesse texto aqui. Ele segue dizendo no versículo 16: pois Deus fez as suas promessas a Abraão. Veja lá que ele está dizendo isso lá em Gênesis 12, quando Abraão recebe a incumbência de Deus para ir a outra região e a partir dele iria se fundar uma nação, um povo que ele teria e seria pai de uma grande nação. E os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Ele está trazendo isso à tona aqui. Seguindo no texto, pois Deus fez a sua promessa a Abraão, aos seus descendentes, quando
As Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Se Deus prometeu a Abraão que iria abençoar ele a tal ponto que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu, simplesmente nesse texto aqui o apóstolo Paulo nos ajuda na reflexão quando assim faz o seguinte: ele ajuda-nos a refletir que a descendência de Abraão seria tão numerosa porque todos aqueles que passaram a crer em Jesus seriam a descendência de Abraão, porque um descendente, é interessante, quando a gente volta ao original grego, de qual foi escrito o texto aqui, a gente percebe aqui que tem, quando o apóstolo Paulo diz assim, pois Deus fez sua promessa a Abraão e ao seu descendente, está no singular, se referindo a uma pessoa, ao descendente de Abraão, é Cristo. Por que isso? Ele está dizendo isso porque a partir de Abraão, Deus escolheu ele, constituiu um povo, desse povo saiu o Salvador, o descendente, que no original seria a semente, do próprio Abraão. De onde veio Cristo, e Cristo é o descendente de Abraão, e de Abraão nós temos Jesus, Jesus é o nosso Senhor, e a partir dele todos aqueles que creem são considerados também descendentes de Abraão, ou seja, merecedores da promessa de Deus. Vamos seguir adiante para ajudar na compreensão. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão, e por isso que ele falou do acordo antes, uma aliança ali. Vale lembrar o que era uma aliança no Antigo Testamento. Deus fez aliança com eles e esta aliança não é corrompida, ela não foi quebrada, é isso que ele está dizendo aqui. Fez com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança nem anular a promessa de Deus. Vejam que coisa magnífica aqui. A promessa veio antes, a lei foi entregue depois aos seres humanos e acontece que a lei não anulou a promessa. Que promessa é essa? Que viria o Salvador. E é isso que está em jogo aqui. Depois a gente vai ver que a salvação, ela sempre foi e sempre será por meio de um, que é Jesus. Abraão creu e por isso foi salvo. Ele creu na promessa de Deus que Deus enviaria o Salvador. E assim seguindo também, os demais também foram salvos porque creram na promessa de Deus. E não por obediência à lei. A lei foi dada, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ela foi dada com um objetivo. Fique ligado aí que você vai entender. E eu quero mais uma vez dizer a você que o texto de Gálatas ele está muito interligado com Romanos, porque a gente vai até consultar alguns textos ali. Antes de a gente ir adiante, eu preciso abrir com você o texto lá de Gênesis, capítulos 12, versículo 7. E você pode abrir a sua Bíblia também. Gênesis, capítulos 12, versículo 7, onde nós temos assim: ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. O que isso tem a ver com o nosso texto lá de Gálatas? E eu preciso explicar para você o seguinte. Sempre quando o Antigo Testamento, ele sempre aponta para algo que haveria de vir, especialmente a promessa de Deus e o cumprimento que Deus fez de salvar a humanidade. Deus sabia antes mesmo que Adão e Eva pecassem, que este casal que Deus tinha colocado no jardim iria pecar. Mas mesmo assim Deus os coloca lá, porque Deus já tinha preparado um plano de salvação. E esse estava já preparado antes da fundação do mundo, para você ver que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabendo de todas as coisas, Ele coloca Adão e Eva, eles pecam, logo depois Ele dá a promessa também lá de Gênesis 3,15. Em seguida, Ele começa a construir ou a fazer a sua história,
da salvação especialmente. E esta história da salvação acontece o seguinte: Deus chama Abraão, tira ele do local onde ele está, leva para outro local, dá a ele uma nova terra, ali constitui uma nação, desse povo sai o Salvador. E quando Abraão recebe ali, e como foi lido no texto, que Deus diz ao próprio Abraão assim, que levarei para uma terra, e essa terra está se referindo, claro, que a Canaã, né, onde eles foram, o povo foi levado até lá para constituir uma nação, mas também se refere àqueles que creram e que crerão, estes também recebem uma nova terra. E agora, no sentido espiritual, eu quero dizer o seguinte: quem crer em Jesus recebe e vai morar numa nova terra, que é o céu. Esta é a ligação que podemos também fazer, porque é por meio da fé, sempre foi e sempre será. Voltando no texto, nós temos aqui então o versículo 18, e a você que está chegando, muito bom dia também, bem-vindo a esta live, onde estamos transmitindo esse café teológico, e não esqueça de compartilhar e também ficar comigo aqui, que você vai aprender muito com respeito à palavra de Deus, é muito importante para todos nós. E você também que está nos ouvindo, também fique ligado neste programa do Café Teológico desta manhã na Web Rádio Pense Nisso. Seguindo então, nós vamos pegar agora o texto de Gálatas 3, versículo 18, dando sequência, diz assim: porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende de sua promessa, para vocês verem que não é por meio da lei, é por meio da promessa. A promessa veio antes. Isso que está em jogo aqui, porque as pessoas, os judeus, aqueles que já estavam na igreja cristã, vindo da descendência judaica, eles cumpriam a lei e achavam que pelo seu cumprimento iriam ter o céu. E isso está muito claro que não, é por meio da promessa que Deus fez. Quem creu na promessa de que Ele iria abençoar, Ele iria enviar o Salvador, esses foram salvos. Então, seguindo de novo, mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque havia prometido. Versículo 19, então, por que é que foi dada a lei? Uma pergunta que ele faz. Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. E aí eu quero continuar, ainda mesmo que não terminei o versículo de número 19, abrir com vocês o texto de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Por isso que eu disse antes que o texto de Gálatas, ele casa muito bem com o texto de Romanos. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, assim está escrito: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? Claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. O que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender aqui? Nós só sabemos que é pecado porque tem uma lei que diz, não faça. Você só sabe o tanto que pode correr em uma pista se houver placas ali mostrando que você pode correr até 80 km por hora. Se não tiver nenhuma placa, ali você vai correr, você vai andar como achar melhor, que não tem nada que o proíba, entende? Então, a lei de Deus ela foi dada para mostrar a vontade de Deus, claro, isso permanece, mas também para mostrar que o quanto nós pecamos contra a vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, se você seguir lendo ali o capítulo 7 de Romanos, diz que quanto mais lei, mais pecado. E é estranho quando a gente ouve isso, porque, de fato, a lei ela faz o quê? Ela mostra o pecado. Ela mostra quão pecadores somos, porque nós falhamos. Falhamos contra o quê? Uma lei que diz, não faça. Então, é isso que diz aqui, também no versículo 19 de Gálatas capítulo 3. Você que chegou agora, Anderleia, muito bom dia, bem-vinda. Nós seguimos aqui então, repetindo o versículo. Então, por que foi dada a lei? A pergunta dele foi
ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, Jesus. Pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos a um homem e serviu de intermediário. Veja que está dito aqui que a lei foi dada, entregue por anjos a quem? Ao próprio Moisés, né? A um homem serviu de intermediário para que as pessoas soubessem o que é a vontade de Deus e até aonde eles estão indo contra Deus ou a favor de Deus. E o versículo 20, porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. A referência que aqui a gente traz, se Deus é um só, nós lembramos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na unidade. Se havia um intermediário e a lei servia disso antes de Jesus vir, agora nós sabemos que Deus veio até nós. Não precisamos mais de intermediário. Entende? Então, vejam o que está por trás. Jesus veio, e isso vai ser falado a partir do versículo 21 agora, Jesus veio para cumprir a lei. E isso precisa ser sempre enfatizado. Porque se nós, seres humanos, não conseguimos cumprir a lei perfeitamente, você precisa saber que Jesus pisou na terra para cumprir isso por nós. Jesus veio para fazer o que nós não conseguimos fazer. Deus sabia disso. A lei de Deus sempre teve a sua validade e ela é santa, perfeita e nós imperfeitos. Infelizmente isso é fato. E aí nós vamos também ainda abrir Romanos, capítulo 6, versículo 14, e você pode abrir em sua Bíblia também para estudar comigo esse texto que vai nos ajudar na compreensão. Romanos é logo depois de Atos, Romanos capítulo 6, versículo 14, onde assim está escrito: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Não é a lei mais que define a nossa vida, nossa moral, mas sim a fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós o servimos por amor, porque Ele fez tudo por nós. E essa é a vida cristã, a vida em gratidão. Seguindo agora, e você que está chegando também, muito bem-vindo. Nós estamos no Café Teológico nesta manhã de sábado. Você que está me assistindo em qualquer outro momento, também bem-vindo. Continue conosco. Nós queremos dar sequência, mas antes, prepare o teu café se ainda não fez, para também aquecer o coração, a mente neste momento. Estamos então em Gálatas 3, versículo 21, ouça o que está escrito. Será que isso quer dizer que a lei é contra a promessa de Deus? Mais uma vez uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz. É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Está muito claro aqui quando ele diz assim, não foi dada nenhuma lei que mostrasse e por meio desta lei desse condição das pessoas serem aceitas por Deus. Versículo 22, porém as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, então nós somos aceitos por Deus, porque o que é de Jesus passa a ser meu, passa a ser seu. Olha que coisa incrível. Jesus transfere a nós a obediência a Deus, especialmente o cumprimento da lei que somente Ele conseguiu fazer, nós não conseguimos, porque assim como diz lá Salmos, vamos lá conferir o texto de Salmos, capítulos 14, versículos 3, e nos ajuda também na compreensão. Salmos 14, o versículo 3.
Eu abro aqui, você pode abrir em sua Bíblia também. Diz assim, ó: mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Isso é para nós, seres humanos. Todos são pecadores, todos são falhos, erram e erram cada vez mais. Por isso que Deus, sabendo disso, Ele precisou enviar o Salvador, porque nós, por nossa própria capacidade de força, nós não conseguimos cumprir. E nem pense você que você consegue 99,9% dos mandamentos. Isso não vale para Deus, porque não é por meio da lei, é por meio de Cristo. A lei simplesmente foi dada para mostrar a nós os nossos pecados, sim, mas também a vontade de Deus, mas não para a salvação. Entendem? Então, vamos seguindo no texto, onde ele faz a pergunta. Então, eu repito aqui o versículo 21, diz: será que isso quer dizer que a lei é contra a promessa de Deus? Não, é claro que não, ele diz aqui. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por obedecerem a ela. Não foi dada a lei para a salvação. Porém, versículo 22, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Estou repetindo para que você possa compreender isso a fundo, de que nós somos salvos por fé em Cristo Jesus. Versículo 23. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Tempo da fé que ele se refere à vinda de Jesus. Não é que antes não era tempo da fé, mas ele se refere a isso, ao tempo da fé, da vinda de Jesus. Antes as pessoas eram prisioneiras da lei. Elas tinham simplesmente a lei, como antes foi dito, como intermediário. Obedeciam ou não obedeciam, cumpriam ou não cumpriam, para até mesmo agradar a Deus. E aí segue dizendo, versículo 24. Assim, a lei foi tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Muito claro o texto, não tem muita explicação, simplesmente a lei ficou tomando conta de nós. Muitas vezes ela é chamada de aio também. O que é um aio? É aquela pessoa que cuida do filho de uma pessoa até que ela fique maior de idade. Então é como a lei, ela foi cuidando de nós, diz o apóstolo Paulo, até chegar o momento de sua independência, se é assim que eu posso dizer, que é Cristo Jesus. O tempo da graça que nós estamos vivendo, o tempo do Novo Testamento, em que Jesus veio, cumpriu tudo, morreu por nós e ressuscitou, isso nos dá a certeza de que nós temos salvação por meio daquilo que Jesus fez por nós. Por isso nós vivemos o tempo da graça. Debaixo da graça de Deus somos salvos porque cremos em Jesus. Versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, de novo ele traz esse termo, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. No sentido assim, que não precisem mais se preocupar como ir ao céu por meio da lei. Como as pessoas antes faziam, os judeus por si só, eles tinham a maior observância à lei para ser aceitos por Deus. E ele aqui está dizendo o seguinte: não precisamos mais da lei para até mesmo ficar com medo, achar que não seremos aceitos por Deus porque não fizemos o que a lei manda. E aí nós vamos seguindo o versículo 26. De novo, repete o que já dissemos: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Todos que creem são filhos de Deus. E eu sempre gosto de lembrar, um filho, ele recebe tudo aquilo que Deus tem. Ele é herdeiro daquilo que o pai possui. E a gente lembra de novo, Deus sendo nosso Pai agora, por meio de Cristo Jesus, transfere a nós tudo aquilo que Ele tem. Vida eterna, o céu e tudo aquilo que nós recebemos porque cremos em Jesus.
Seguindo o texto, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Esse é um texto que até mesmo vai na certidão de batismo de muitas crianças, especialmente na nossa igreja luterana. Esse texto ele é muito importante para que a gente saiba a teologia do batismo é isso. Quando nós somos batizados, quando nós fomos batizados, quando uma criança é batizada, ela recebe as vestes de Cristo. É o que diz aqui o texto, para ficar unido com Jesus. Unido com Jesus até quando partirmos dessa vida ou até quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. E a comparação que eu sempre faço, e eu quero lembrar mais uma vez, quando nós cremos no Senhor Jesus, Deus, quando Ele olha para nós, Ele não mais vê simplesmente um ser humano, o pastor Gabriel ou a você, mas Ele vê Cristo em nós. Então, Cristo se coloca na nossa frente e quem que Ele vê? Ele vê o seu Filho. E se Ele vê o seu Filho, Ele vê tudo aquilo que Deus em Cristo fez por nós. O que Jesus fez, cumprimento da lei, a sua obediência, a morte e ressurreição dele passa também a ser nossa. Isso é dado também no batismo. Por isso que o batismo a gente morre e ressuscita com Cristo. Também o texto bíblico nos fala isso, né? Que há uma morte e uma ressurreição com Cristo. E nós nos vestimos e temos as vestimentas de Cristo. E por isso que nós somos aceitos, porque Cristo está e vive em nós a partir do batismo. E ainda, versículo 28 segue dizendo: desse modo não existe diferença entre judeus, não judeus, entre escravos, pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Igualdade. Não tem nenhum texto que eu conheça que fale tanto em igualdade como o texto bíblico, especialmente porque todos aqueles que creem são aceitos por Deus porque creem. Mesmo aquelas pessoas que não creem, a Bíblia também fala, são iguais para Deus, porque todos são pecadores. A gente leu isso antes, né, no Salmo 14:3, que diz que não há ninguém que faça o bem. Então, às vezes a gente fala, Deus ele se agrada mais de fulano de tal ou daquele, e parece que Deus, às vezes, ele coloca distinção entre pessoas, entre classe social, e a gente vê o texto que diz muito claro, não é por meio daquilo que as pessoas fazem, daquilo que elas têm, da sua sexualidade, da sua descendência, é por meio de Cristo. Por isso que eles são aceitos por Deus, porque eles estão unidos a Cristo Jesus. É Cristo que nos salva. Então, o texto ele fala disso de uma forma fenomenal, ele enfatiza isso porque dentro da igreja, na Galácia, estava acontecendo que as pessoas ainda queriam se firmar na lei para ser aceito por Deus, especialmente a lei da circuncisão. E aqueles que não eram judeus, por isso que ele fala isso aqui assim, não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, porque aqueles não judeus que estavam vindo para a igreja da Galácia, eles estavam sendo obrigados a fazer o cumprimento da lei, a se circuncidar, e isso houve uma grande confusão e nós temos um grande problema. Então, quando se coloca a lei em primeiro lugar, a promessa, a obra de Cristo fica em segundo plano. E ficando em segundo plano, nós desmerecemos o que Jesus fez na cruz. Já disse e repito a mesma coisa que disseram assim, Jesus, o que você fez foi muito pouco, não precisa, não quero, ou até mesmo, deixa eu ajudar. Então veja que por trás disso está uma blasfêmia contra o próprio Deus, o seu sacrifício por nós. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. E o 29 nos ajuda na reflexão. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Descendentes de Abraão, então todos aqueles que creem em Jesus são os descendentes de Abraão. Aquilo que eu falei antes,
porque a descendência de Abraão seria tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Deus promete a ele aqueles que creem na promessa, e nessa promessa era de que viria o Salvador, que ele daria uma nova terra, deu uma nova terra física a Abraão, mas também dá uma nova terra, essa nova Jerusalém, a todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Por isso que ele diz assim: aqueles que pertencem a Cristo são descendentes de Abraão e recebem aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu que ele seria uma bênção, que ia dar a ele uma nova terra, por isso que mandou ele ir, e a nós também. Deus diz que ele dará um novo lugar. Jesus já nos prometeu: vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa nova terra, esse céu maravilhoso que nos aguarda, é nosso por meio da fé em Cristo Jesus. E é isso que está aqui em jogo, né? Agora, a pergunta que fiz antes e disse que iria responder, talvez até em parte já tenha respondido: por que serve a lei? A lei foi dada, eu vou tentar resumir isso aqui, a gente já falou isso, foi dada para mostrar a vontade de Deus, mostrar que nós descumprimos a vontade de Deus e por isso que a gente precisa de um Salvador. Então, se não tivesse lei, a gente não sabia nem o que era pecado. Se não tem pecado, já não precisamos mais nem de Deus. Deus veio para cumprir a salvação por nós. Ele prometeu, ela já estava preparada desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o texto bíblico nos diz isso. Então, Deus veio para cumprir isso. Então, eu quero lembrar a você que a Bíblia, ela é sim uma carta de amor de Deus para nós, onde mostra o que Deus fez para salvar a mim e salvar a você. E quão importante é saber isso, quão importante é ter Jesus para podermos também viver nessa certeza da alegria da salvação. Quando aqui deixarmos esse mundo, vamos morar com Jesus, um lugar maravilhoso que Ele já foi nos preparar. Isso dá novos ânimos para viver. Isso dá nova certeza de que nós não precisamos mais ficar com aquele medo de Deus por não cumprirmos a lei. Mas quando cremos em Jesus, nós temos o céu, nós temos salvação. E isso precisa sempre ser dito e essa bandeira precisa ser sempre levantada. Quando muitas vezes, ainda hoje, a igreja cristã, ela fica com o pé na lei, na sua obediência, e ela cria regimentos, estatutos, tudo para colocar ordem, e as pessoas acham que é por meio daquela obediência. De novo, eu preciso dizer a você, não é. É por meio de Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, crescido no conhecimento da palavra de Deus, e mais uma vez, vamos degustar um café neste momento. Eu quero dizer a você o seguinte: se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, é muito importante também, não fique com a dúvida para si, a gente vai tentar responder. Se não respondermos nesta transmissão, vamos também tentar responder no próximo sábado, ok? E você que está me ouvindo também na web rádio, pense nisso, você pode mandar no WhatsApp 53999-014822. E é uma alegria poder também responder e atender vocês. Mais uma vez, eu quero lembrar a você que se você não entendeu, você pode voltar esta live e começar assistindo de novo. Se você quer conhecer um pouco mais dos outros capítulos que já estudamos, capítulo 1, 2 de Gálatas, procure lá no YouTube. YouTube tem o canal da Pense Nisso, lá você procure Pense Nisso Teológica. Aproveite para se inscrever no canal, é muito importante também para que a gente alcance mais pessoas. E assim você vai assistir em qualquer outro momento. Lembrando que esta live vai ser também depois, posteriormente postada lá no YouTube para que fique salva. Ali é melhor, a plataforma do YouTube fica salvo e não tem tantas atualizações como tem o Face. Aqui também fica salvo, mas vai sempre vir outras coisas por cima. Você tem que voltar lá para encontrar de novo esta transmissão. E encerrando aqui, eu quero dizer que semana que vem a gente volta no capítulo 4 de Paulo aos Gálatas. Mas eu quero de novo convidar você para compartilhar esta live.
Vamos juntos fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas, a tantas pessoas que vivem com medo, inseguras, medo de Deus as pessoas têm, achando ainda que é por meio da obediência à lei e por isso que elas às vezes até se afastam da igreja achando que Deus não os vai aceitar porque ou pelo aquilo que são ou fazem. Então lembre-se, é importante você compartilhar para que outras pessoas também conheçam a graça do nosso Senhor Jesus. E ainda mais eu quero novamente convidar você para acompanhar tudo aquilo que é postado no site pensenicesteologica.com. Lembrando, a gente está postando semanalmente estudos sobre Santa Ceia, sobre confissão e absolvição, sobre a Palavra de Deus e sobre o batismo. Então, esses 4 temas são séries de estudos, são 7 estudos que você tem lá gratuitamente para o seu estudo em casa, no seu smartphone, no seu computador. Você pode compartilhar em sua rede social. Isso é muito importante. Vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E fica também incentivo aos nossos ouvintes da Web Rádio Pense Nisso. E falando em rádio, convido você a baixar o aplicativo, se ainda não fez de nossa rádio. Vai lá na Play Store, baixe. Se você tem dúvida, também deixe nos comentários. Se você está me ouvindo, manda um WhatsApp no 53999-014822. Eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo já por meio do aplicativo. E eu lembro a você que este aplicativo tem 4 finalidades. Você ouve a rádio, você acessa o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com. Você acessa o site da revista, que é o pensenisteologica.com. Você também usa este aplicativo como despertador. Só programar ali, olha que coisa interessante, né? Você programa ali e de manhã cedo vai começar a tocar a rádio, as músicas, a programação. Naquele exato momento você já acorda com coisa boa. Isso é muito bom para nós. Sempre digo, coisa boa a gente precisa compartilhar. E fica aí mais uma vez o incentivo. Lembrando, está chegando uma nova revista aí, nova edição, julho, agosto, setembro, com um assunto muito bom. Fique ligado, adquira. É muito importante que você também tenha artigos exclusivos para si e ainda você colabora com a missão de Deus. Então, vale muito a pena você também adquirir a revista. No site pensenisteologica.com ou se você tem dúvida, manda o WhatsApp 53999-014822. Fica aí o convite, fica aí o meu incentivo. A gente vai ficando por aqui nesta manhã de sábado. Como eu disse, manhã fria, mas a palavra nos aqueceu e o café ajudou também a aquecer o físico. A você que está me ouvindo também na Web Rádio Pense Nisso, fique na paz do Senhor, continue com a nossa programação musical. E você que está me assistindo, de novo, não esqueça de compartilhar, ok? Grande abraço para vocês. Sábado que vem estamos de volta em mais uma transmissão. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.